pessoal! Nesse vídeo veremos sobre um assunto relacionado à construção de modelos entidade-relacionamento. Com essa técnica nós conseguimos analisar o cenário de alguns modelos específicos e construir o nosso próprio diagrama entidade-relacionamento. Para isso não existe uma fórmula, uma regra de ouro para esse passo a passo. Portanto, nós estudaremos noções de boas práticas para algumas técnicas de conversão entre o cenário real e a abstração para os modelos de entidade-relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que qualquer modelo entidade-relacionamento, ele deve ser um modelo formal. Então, existem formas de documentar esse tipo de modelo. Nós utilizaremos nos nossos exemplos o diagrama entidade-relacionamento. Outro detalhe é que o poder de expressão do nosso modelo ele é limitado. Isso quer dizer que não conseguiremos analisar e representar todos os tipos de cenário, mas grande parte deles. E também que podem existir modelos equivalentes. São modelos que foram criados de forma diferente, mas contêm a mesma informação expressa a partir deles. Então, essa primeira parte do vídeo a gente analisa alguns conselhos práticos em relação à construção do diagrama entidade-relacionamento. O primeiro deles é que nós podemos transformar qualquer relacionamento N para N para uma entidade. Nesse exemplo, nós temos duas entidades, médico e paciente. O relacionamento entre eles é do tipo N para N. Então, o médico consulta vários pacientes e um paciente pode ser consultado por vários médicos. Então, nós podemos substituir o relacionamento consulta por uma entidade consulta e relacionar médico e paciente da forma de 1 para N. Então perceba que consulta para médico é obrigado a ter no máximo um médico e de consulta para paciente é obrigado que tenha um paciente. Então dessa forma nós temos os dois modelos, sendo que eles são equivalentes. Então em algumas situações, quando nós quisermos minimizar o espaço dos nossos diagramas ou detalhar mais a relação entre eles, a gente pode usar relacionamentos 1 para N ao invés de relacionamento N para N, assim criando entidades. Outra situação que pode ocorrer é quando a gente tem dúvida se a gente detalha alguma informação como um atributo de uma entidade ou como uma nova entidade. Nesse exemplo temos a entidade automóvel e o atributo cor. Quando que nós temos que modelar a cor como uma nova entidade? Então temos duas coisinhas a serem analisadas. Primeira coisa, vai existir nesse modelo outros objetos que também contêm a informação da cor? Caso essa afirmação seja verdadeira, a gente modela como entidade. E outra coisa também, vai existir mais transações em relação às cores criadas? Caso seja verdadeiro, a gente também modela a cor como uma entidade. Por exemplo, eu tenho um automóvel e uma motocicleta, e ambos compartilham a informação de cor. Se eu modelar essa cor como uma entidade, eu posso dar manutenção nas informações das cores de forma global. Senão eu tenho que ir localmente em cada objeto das entidades e fazer essas alterações de forma manual. Outra situação que pode acontecer é quando a gente usa atributo ou generalização e especialização. Nesse exemplo eu tenho a entidade empregado e possuo os atributos código, nome e categoria funcional. Eu posso também modelar esse tipo de situação estabelecendo especializações em que empregado é entidade genérica e eu tenho duas especializações para esse exemplo, motorista e engenheiro. Então empregado continua com código nome, motorista tem o seu número de CNH e engenheiro o número do seu CREA. Caso as especialidades contenham um grau de detalhe maior, ou seja, atributos e relacionamentos, vale a pena a gente modelar utilizando generalização e especialização. Caso contrário, a gente pode modelar apenas como atributo. Outra situação que também indica um uso desejável de especialização é quando nós temos atributos opcionais que direcionam alguma especialidade específica. Nesse próximo exemplo, a gente tem a entidade empregado e dois atributos opcionais, a CNH e o CREA, e um atributo que indica qual que é a especialidade desse empregado, que é o tipo. Então, para essa situação, é desejado que a gente também use generalização e especialização. Assim, o nosso modelo fica mais completo e informativo. Já nessa fase de modelagem, nós podemos utilizar atributos multivalorados. Porém, esse tipo de atributo ele é indesejável. Não são todos os SGBDs que possuem esse tipo de recurso. Então, a gente pode transformar um atributo multivalorado em uma entidade, relacionando a entidade com a configuração de 1 para N. Então, nesse exemplo, eu tenho um empregado
com dois atributos, nome e telefone. Telefone é um atributo multivalorado. Então, para a gente acabar com essa situação, a gente cria a entidade telefone e relaciona o empregado de forma 1 para N. Uma dúvida que fica criada é: o telefone pertence apenas ao empregado ou mais de um empregado podem ter o mesmo telefone? Então essa questão deve ser analisada a partir do contexto do cenário que está sendo modelado também. Então essas são algumas situações que podem acontecer na hora da gente fazer o nosso modelo. Outra coisa que também temos que fazer depois dessa etapa é a verificação do modelo. Então primeiramente, nosso modelo ele deve ser correto, evitando erros sintáticos que estão relacionados à linguagem ou à forma como a gente interliga os elementos do diagrama, e também de erros semânticos que estão relacionados ao contexto e ao significado expresso no diagrama. Além disso, o modelo deve ser completo, então nós temos que fixar todas as propriedades desejáveis de um banco de dados, e ele também deve ser livre de redundância. Uma das dicas para se identificar redundância é que nós temos atributos que podem ser deriváveis ou redundantes. Nesse primeiro exemplo, temos a entidade departamento e a entidade empregado. Departamento pode ter vários empregados trabalhando nele, e o empregado está lotado em um departamento específico. Então, um atributo derivável nesse caso é o número de empregados. Esse atributo não precisaria estar contido nesse modelo. Por quê? A partir do relacionamento eu conseguiria fazer essa contagem de empregado. Então, qualquer atributo que indica uma contagem, uma média, uma soma ou algum cálculo que pode ser obtido a partir das informações primitivas, eles são considerados como atributos deriváveis. Já o atributo redundante nesse modelo é o código do departamento. Já que o empregado ele é obrigado a estar lotado em um departamento, no modelo eu conseguiria obter o código desse departamento na própria entidade departamento. Então não precisaria ter o atributo código do departamento na entidade empregado. Alguns modelos também possuem a necessidade de guardar históricos de algumas informações. Quando nós temos essa necessidade, falamos que o atributo ele tem uma característica temporal. Então, para isso, nós temos que adicionar alguma informação derivada do tempo a o que queremos manipular. Então, nesse primeiro exemplo, o empregado possui o salário como atributo. Dessa forma, eu só consigo representar o salário atual desse empregado. Se eu quisesse representar o histórico dos salários de um empregado específico, o atributo salário teria que ser representado como uma entidade que teria os atributos data e valor. Então, dessa forma, o empregado pode ter vários salários. Como a data é um atributo identificador, então não posso ter salários diferentes para a mesma data. Eu tenho um outro exemplo aqui também, que eu tenho as entidades empregado e departamento. Um departamento possui vários empregados e um empregado está vinculado a um departamento. Dessa forma, eu só consigo armazenar o departamento atual em que o empregado trabalha. Então, se eu mudar o relacionamento de N para N e colocar a informação temporal no próprio relacionamento como atributo identificador, eu também consigo armazenar o histórico de onde esse empregado já trabalhou na empresa. Então, pessoal, essas são algumas dicas que a gente deve levar em consideração na hora de desenvolvermos o nosso próprio modelo entidade de relacionamento. Então é isso, grande abraço, até mais!